Amados irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Barbacena, que estarão participando do mutirão de confissões aqui em nossa paróquia, no dia 23/3, amanhã, a partir das 18 horas. Nós temos as orientações para as confissões. Às vezes perguntamos, quando e como confessar? É bom que nós saibamos que a doutrina e a disciplina da Igreja lembram que há obrigação da confissão e absolvição sacramental para pecados graves, mortais. E ainda a atual disciplina da Igreja lembra também que quem passou por uma confissão com absolvição comunitária e estava com faltas graves, essa pessoa deverá acusar-se dessas faltas numa confissão individual. Quando confessar? Respondo com uma pergunta: quando você deve tomar banho? Quando você deve limpar a casa? Quando está suja, é claro. Assim, quando você vai para a festa da Eucaristia, se estiver com sujeira comprometedora, tome um banho. O banho da confissão. Extraordinariamente, poderá até acontecer que você, contrito e arrependido, com muita sinceridade e amor, peça interiormente perdão a Deus, com a intenção sincera de confessar-se na próxima ocasião. Mas esse procedimento só excepcionalmente, não havendo nada que justifique um procedimento habitual nesse ponto. Pior ainda, é claro, agir assim alguém que não se confessa há 10 anos. A pastoral sacramental da reconciliação lembra também que, além de uma confissão anual de preceitos, será bom usar a medicina fortificante da reconciliação sacramental, algumas vezes durante o ano, sempre, é claro, com uma adequada preparação para esse acontecimento salvífico celebrativo. E aí que está, quando nós colocamos uma adequada preparação. O que nós percebemos é de que muitos cristãos, quando vão se confessar, eles fazem da confissão uma direção espiritual. E, algumas vezes, da direção espiritual, uma confissão. O que eu gostaria de lembrar, quando nós dizemos de uma adequada preparação, é justamente isso. Quando nós vamos nos confessar, é necessário que anteriormente nós já tenhamos feito o nosso exame de consciência. A confissão, ela exige de nós o arrependimento. Nós só aparecemos diante do confessor quando nós estamos preparados para nos perdoar e perdoar aos outros. E aí então, quando nós nos confessamos, o que importa é nos acusarmos das nossas faltas. Não é preciso eu contar na confissão a história do meu pecado. Quando eu me apresento diante do confessor, basta eu dizer assim: olha, se o pecado for a mentira, eu tenho o costume, frequentemente, de dizer mentira. Pronto. Agora, há pessoas que passam dessa pequena acusação para explicações. E aí então nós dizemos assim que vai se tornando uma orientação espiritual. Então pense bem na hora de se confessar. Aí fica a pergunta, como confessar? Após a oração preparatória, devemos fazer o exame de consciência.
Como fazê-lo? A consciência já nos aponta quais os pecados graves, os cabeludos, mas para ajudar, poder-se-á usar a divisão costumeira. A. Deveres com Deus. Quais são os nossos deveres para com Deus? B. Deveres consigo mesmo. C. Deveres com o próximo, né? A caridade, a questão do amor, do perdão. E tudo isso com suas subdivisões, que os manuais e devocionários podem apontar-nos para irmos recordando os nossos pecados, mas que seja um exame de consciência feito na presença do Pai sobre a luz do Espírito Santo, motivado pelo amor. Aí quando nós dizemos assim diante do Pai, nós dizemos de que no momento do mutirão de confissões, não é o momento de nós nos colocarmos lá numa sala de espera, conversando uns com os outros. É necessário que nós sentemos e ali no silêncio do nosso coração, nós nos coloquemos diante de Deus para que a nossa confissão seja uma confissão muito bem feita. Por isso, o exame de consciência não deve ser feito à base de máquina calculadora. É importante examinar lealmente as raízes dos pecados e não tanto ficar pulverizando as minúcias, olha aí que eu dizia, não levam tanta culpa como as raízes. Um exame de consciência que nos ajude a suplantar o acidental em favor do essencial e que nos liberte da imaturidade e criancice. Esse bendito exame de consciência torna-se por vezes um martírio por causa dos tais pecados por pensamentos. Depois o penitente vai martirizar o confessor. Não confundir pecado com tentação. Pensamento que a gente não quer não é pecado. É como mosca, ronda a cabeça da gente. Pensamento que é pecado é aquele que a gente cultiva, gosta de ficar pensando nele, demora nele por querer, apesar dos avisos da consciência. É como quem acaricia um objeto gostoso. Quem faz assim praticamente está como que fazendo aquilo que está pensando. Esta é a deleitação morosa, pecaminosa. Se não houver essa vontade deliberada, só há moscas esvoaçando. O arrependimento, a confissão é válida sacramentalmente e é frutuosa na medida que houver sincero arrependimento. Aqui está a essência da conversão, a razão de ser de todo o processo da confissão, reconciliação. Percebido o mal que se fez, arrependemo-nos com o propósito de nos corrigir, de evitar as ocasiões que nos levam ao pecado e empregarmos os meios ao nosso alcance para evitar o pecado. É a linguagem do amor. Então fica aí a nossa sugestão para mutirão de confissões amanhã na nossa paróquia. É evidentemente que servirá para outras paróquias também a orientação. Não faça do momento de confissão a tua direção espiritual. O momento da confissão é o momento de nós acusarmos os nossos pecados. Não é momento de você justificar os teus pecados. Olha, padre, eu fico muito bravo por culpa do meu filho. Olha, eu fico muito nervosa por culpa do meu marido. Eu vou contar para o senhor a história do meu marido. Eu vou contar a história. Não precisa fazer isso. Não é momento de sermos minuciosos. É o momento de nos colocarmos, eu diria de uma maneira bem simples, no tribunal da acusação. Eu vou acusar os meus pecados. Acusando os meus pecados, eu vou receber a orientação do Padre. E em seguida, a
absolvição com a oração do exame de consciência e depois a penitência. Então, olha, é simples. Eu falo que demora mais na confissão é de que há muitas pessoas carentes e trocando os papéis. Então diria assim, olha, há muitas pessoas que estão lá na confissão, deveria de estar fazendo terapia, lá no consultório com o psicólogo. Há outros que estão na confissão que deveriam de estar fazendo acompanhamento espiritual e não lá na confissão. E há outros que estão na terapia que deveriam de estar na confissão, bem como outros que se encontram na direção espiritual deveriam de estar na confissão. Então é preciso que, como cristãos, nós tenhamos a mente aberta, o coração aberto para termos noção do que vem a ser uma confissão bem feita. Esperamos nos encontrar amanhã no Mutirão de Confissões, às 18 horas, aqui na nossa igreja Nossa Senhora da Assunção, comunidade da Boa Morte. Participem conosco.